Meu caríssimo irmão no sacerdócio, Padre Evandro, ministros, coroinhas, servidores da liturgia no altar, a vocês, caríssimos irmãos e irmãs, daqui na igreja e aqueles que estão nos escutando através do rádio. Que Deus seja louvado, que possamos fazer experiência da misericórdia de Deus através dessa Eucaristia. Mas, caríssimos irmãos, sem tirar nenhum mérito do tema desta noite de hoje, eu gostaria de trazer 3 pensamentos, principalmente da liturgia da palavra dessa noite de hoje, tão rica. E por último, deixarei uma pequena mensagem do tema de hoje, Maria, a Mãe da Misericórdia. E eu começo assim: caríssimos, muitas desavenças, desentendimentos, tragédias e mortes são por causa de bens e de poder. Por causa desses falsos valores, muitos agem sem escrúpulos, tirando a vida de outros gratuitamente. A vida, o valor supremo desse mundo, não é visto como valor algo, ou visto como valor algo sagrado e divino. A banalização da vida ocorre até nos lugares onde ela deveria ser cuidada, como por exemplo nos hospitais. Médicos que matam pacientes pobres para dar lugar aos ricos. Policiais que, em vez de defender a vida, contribuem para o crime. Pais que matam seus filhos por coisas banais, por exemplo, o aborto. Filhos que tramam a morte e executam a morte de seus pais por causa de herança ou seguro de vida. Enfim, há uma gama de situações de violência e morte por motivos torpes, por causa do poder e da ganância. Os que agem assim não entenderam que os tesouros deste mundo não são os tesouros para Deus. Pois o que muitos consideram valores aqui não passam de coisas efêmeras e meras ambições, como podemos observar na primeira leitura de hoje e no Evangelho que nós acabamos de ouvir. E dessas 2 leituras é que trago 2 pensamentos na noite de hoje, para mim mesmo, para vocês, meus irmãos em Cristo, e concluirei com o pensamento do tema Maria, Mãe da Misericórdia. Na primeira leitura, vemos uma disputa acirrada pelo poder, como acontece hoje em todas as instituições, inclusive nas nossas igrejas e comunidades. Pessoas que querem mandar ou impor em si mesmo, acima de tudo e de todos, em nome de títulos ou poderes tão frágeis, humanos e limitados, que passa tão rápido com o câncer ou com a morte. Na primeira leitura, percebemos membros de uma mesma família em profunda contenda e morte por causa do poder. Quantos exemplos talvez não temos dentro de nossas próprias famílias e em nossas igrejas, irmãos inimigos do outro por causa de uma herança, ou talvez porque o pai ou a mãe deixou isto ou aquela herança, e aquela herança está sendo motivo de separação, de ódio e de vingança entre os seus membros. Guerras. Quantas vezes nós, em pastorais e movimentos, falando, criticando o outro por causa de poder. Quantas vezes, isso nós padres também podemos nos confessar e pedir perdão a Deus,
às vezes isso também acontece entre nós. Muitas vezes corremos esse perigo de falar mal do irmão, de entregar um colega aos nossos superiores por causa do poder ou posição que ocupa. Perdão, Senhor. Misericórdia, Senhor, de mim. Misericórdia de nós. Mas voltemos ainda à primeira leitura. Essa situação que vimos reflete como os povos ao longo da história têm comportado ou se comportado. Mata-se pelo poder e até em nome de Deus, mas isso não é da vontade de Deus. Amados, tudo que agride a vida do ser humano, agride profundamente a Deus. Deus quer que neste mundo nos esforcemos para juntar outros tipos de tesouros e não desrespeitar a vida dos outros por causa do dinheiro, da posse de bens e do poder ou da fama. O que tem valor para Deus, a partir da liturgia de hoje, principalmente do Evangelho, repito, o que tem valor para Deus não tem preço neste mundo. O amor, o respeito, a honestidade, o caráter e a solidariedade estão entre esses os valores, pois nos conduzem aos valores eternos. Assim, amados, o Evangelho de hoje nos ensina também: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Que eu diga o lava-jato do nosso país. Que eu diga o lava-jato do nosso país. Tanta vergonha, tanta corrupção, tanto roubo em nome do poder e do dinheiro, juntando tesouros que a traça e a ferrugem vai corromper. E tantas outras lava-jatos que estão aí pertinho de nós, só esperando o tempo da resposta, pois tudo é questão de tempo. Tudo é questão de tempo. Amados, quem vive na escuridão não consegue enxergar os verdadeiros valores e pautará a sua vida em coisas perecíveis, por exemplo, fofoca, dinheiro, poder, prestígio, fama, defender instituições e pessoas para se manterem no poder. Essas coisas para Deus não servem. E porque se vive na escuridão, as suas obras são más, são obras das trevas, nos diz o Evangelho de hoje, como as de Atalaia na primeira leitura. Esse tipo de pessoas não são iluminadas, pois tudo à sua volta é treva. Quem tem o olho como uma lâmpada consegue visualizar com clareza os bens eternos, sabe usufruir deles aqui nesta terra, mas sabem que eles são passageiros, são importantes, mas não vos apegais a eles, porque passam como passa de manhã cedo aquela planta ou aquela flor que murcha com o sol. Mas que os verdadeiros tesouros são aqueles que as traças e a ferrugem não destrói, nem os ladrões assaltam, nem roubam. Por exemplo, meus amados, como estamos carentes de bons amigos, como estamos carentes de uma boa amizade, como nossas amizades são interesseiras e passageiras. Às vezes estamos com aquela pessoa, partilhamos até as coisas mais íntimas de nossas vidas
e com pouca hora ficamos sabendo que os outros já sabem de tudo. São esses valores que precisamos resgatar até entre nós, igreja. Quanta falsidade às vezes dentro de nós mesmos. Quantas vezes nós traímos a nós mesmos em pastorais, em movimentos, em associações. Quantas vezes nos falta verdadeiros valores, repito, como uma verdadeira amizade e verdadeiros amigos de verdade. Muitas vezes faço amizade com aquele padre, quando o mesmo é transferido e chega outro. Como somos especialistas em esquecer o outro tão fácil, e os elogios que antes eu fazia, agora é motivo de comparações e de crítica. Como somos pobres em nossas amizades. Como somos pobres. Por fim, amados, a liturgia de hoje nos propõe esta reflexão, que possamos redimensionar nossa vida e nossos valores e priorizar aquilo que de fato tem importância. Se conseguirmos fazer isso, seremos muito mais felizes, porque não nos desgastaremos por pequenas coisas, críticas, destrutivas, críticas que não ajudam, que machuca, que humilha muitas vezes o irmão ou aquele que trabalha conosco. Quantas vezes nós perdemos tempo com tantas pequenas coisas e tão pequenos comentários levianos e irresponsáveis que não leva a lugar nenhum com relação à vida do próximo e do irmão. Valores como a amizade, o respeito, a compreensão, o perdão e o amor ficam relegados ao esquecimento, dando lugar a banalidades que destroem a vida. A liturgia de hoje, principalmente, amados, o Evangelho nos convida a reencontrar os verdadeiros valores em nossos lares e comunidades para sermos verdadeiramente felizes. Que possamos primar pelos verdadeiros valores e tesouros e revelar ou descartar aquilo que não tem valor nenhum, que não serve. Assim sendo, concluo com este pensamento sobre o tema desta noite. Maria, Mãe da Misericórdia. Antes de tudo, meus amados irmãos e caríssimos, por que Maria é a Mãe da Misericórdia? Porque ela, já dizia a comentarista, porque ela gerou a misericórdia no seu ventre. Porque ela gerou o próprio Jesus, o Pai das misericórdias. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da nossa fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese, diz o Papa Francisco em sua bula sobre misericórdia. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus Cristo de Nazaré. O Pai, rico em misericórdia, depois de ter revelado o seu nome a Moisés, como um Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, diz o texto, não cessou de dar a conhecer, de vários modos e em muitos momentos da história, a sua natureza divina. Na plenitude do tempo, quando tudo já está pronto segundo o plano de salvação, mandou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar de modo definitivo o seu amor, isto é, a sua misericórdia. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro e veio através do sim de Maria. Misericórdia
É a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com os olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida, como fez Maria, que saiu apressadamente nas montanhas de Belém de Nazaré para visitar a sua prima Isabel, que estava para dar à luz. Porque a misericórdia significa compaixão. Compaixão significa fazer alguma coisa pelo outro. Maria é mãe da misericórdia, porque ela é a mulher do serviço ao próximo. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, como fez Maria diante do anúncio do anjo. Não recuou, mas disse: eis-me aqui, o que queres de mim? Sou um instrumento em tuas mãos. Maria é mãe da misericórdia, porque ela guardou no seu coração a misericórdia divina em perfeita sintonia com o seu filho. Que a exemplo de Maria e de São João Batista, sejamos fontes de misericórdia para com os outros, em pequenas coisas. No matrimônio, quantas palavras ásperas, quantas palavras duras, muitas vezes o marido dirige à sua esposa, e a esposa dirige ao esposo. Sejam misericordiosos no falar, no agir, no viver, a começar dentro de casa. Sejam misericordiosos, filhos. Tenha paciência, filhos, com teu pai e tua mãe, principalmente quando eles estiverem perdendo a lucidez ou ficarem um ou outro sozinho. Não faça como muitos estão fazendo, ocupando muitas vezes a casa que o pai e a mãe construiu e construindo um quartozinho no fundo das casas e jogando o pai ou a mãe depois que está doente, ou jogando merda na parede, e muitas vezes a gente diz que está fazendo o bem. A misericórdia passa por isso, por gesto de bondade, de cuidado e de atenção. Que a exemplo de Maria, a mãe da misericórdia, sejamos mais dóceis nas palavras e hábeis nas ações. Que Maria, fonte da misericórdia do Pai, seja para todos nós inspiração de serviço, respeito, amor, pois somente o amor é capaz de salvar o homem e a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.